Olha, vamos falar um pouquinho de regulamentação das redes sociais, porque esse tema sempre rende aqui neste programa, hein? Olha, deixa eu trazer uma informação para vocês. O governo brasileiro está pretendendo avançar no debate sobre a regulação das plataformas digitais e, segundo fontes, inclusive do próprio Palácio do Planalto, a ideia é que o tema seja discutido lá no G20. A intenção seria propor medidas de nível global com o objetivo principal de combater notícias falsas. Desde dezembro do ano passado, o Brasil passou a presidir o grupo das maiores economias do planeta, posto que vai ocupar até o mês de novembro, data que também acontece a cúpula de chefes de Estado lá no Rio de Janeiro. Paulinho Loyola, você não estava aqui na semana passada? Não perdeu nada também, querido. Não, tô brincando. Você gostaria de estar, eu tenho certeza, porque a gente fez aqui um debate em relação à regulamentação das redes sociais, buscando entender o seguinte: os crimes de difamação, injúria, calúnia, eles se aplicam do ponto de vista digital? Traz um pouco do teu feeling aí, do que a gente está vivendo, e essa regulamentação ela deve seguir qual tipo de caminho? Olha, vamos lembrar uma coisa. A regulamentação atual, ela avança muito pouco nesse sentido do que você está falando, de uma criminalização. Ela vai muito mais no sentido de transparência. Por que uma plataforma hoje exclui um tipo de conteúdo e não exclui o outro? Qual regulamentação você está falando? Eu estou falando da 2630. Então tem um ponto central ali para mim, que é exigir maior transparência das plataformas, critério, que elas deem ali elementos que indiquem por que estão tomando um determinado tipo de atitude e por que não outro. Agora, uma questão que eu acho que é um incômodo absolutamente geral da sociedade, uma percepção enorme, que o ambiente online se tornou extremamente agressivo. As pessoas se escondem atrás de uma suposta de elementos onde eles não conseguem apresentar a sua própria identidade. E isso torna pessoas absolutamente agressivas, e isso gera perseguição, isso gera crimes, efetivamente. E esses crimes, hoje, não estão sendo tratados da maneira que deveriam estar sendo. Agora, a legislação que está colocada também não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas de crime digital e fake news no Brasil. Demanda muito mais fortalecimento das instituições, investimento em tecnologia, demanda entendimento do setor judiciário, do tamanho do problema do que a gente está vivendo ali, e uma série de questões que não estão postas nessa discussão, que se tornou uma discussão, inclusive, muito pobre no sentido... Olha, vamos lá, o Canadá já tem uma regulação sobre redes sociais e não virou a Venezuela. A Alemanha tem uma regulação sobre redes sociais e não virou a Venezuela. A Argentina tem uma regulação e não virou a Venezuela. Talvez o Milei transforme, mas aí é outra coisa. A gente tem que olhar também para outros... A França aprovou uma legislação recentemente muito dura quanto à responsabilidade de influenciadores digitais naquilo que eles oferecem ao público. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa avançar. Não acho a PL 2630 perfeita. Acho que precisa incluir ali, inclusive, outros elementos. Agora, acho que, nitidamente, o que a gente tem hoje em termos de legislação e de comportamento das mídias sociais, que são um cartel e que não se comportam no Brasil do mesmo jeito que se comportam na Europa, por exemplo... isso a gente deveria estar discutindo. Isso o campo liberal deveria estar apoiando. A quebra desse cartel. Isso todo cidadão deveria estar apoiando. A gente vive na mão e está tomando decisões políticas, sociais, baseadas na tomada de decisão de empresas americanas, com absolutos interesses comerciais e políticos aqui no Brasil também, com absoluta falta de transparência. Então, por que tira um conteúdo e deixa o outro? Elas precisam prestar satisfação sobre isso. Vai pegar a lei europeia, vai ver como as empresas, as Big Techs se comportam na Europa, o tipo de multa que elas tomam, como elas se comportam, como elas falam, ou se elas vão fazer igual o Twitter, que mandou um símbolo de cocô para um jornalista que questionou sua atuação. Você sabe que o Diogo, na semana passada, coitado, ele ficou numa situação crítica. Mas nessa semana ele está numa situação pior ainda. Porque pelo menos na semana passada era mais um a favor, certo, Diogão? Agora Me lembro quem tivesse a favor, não. Não, agora é 6-1. Acho que era 6-1, porque 6-1. Só uma coisa, não me senti numa posição desconfortável, nem crítica, não. Eu estou convicto da mesma coisa. Eu fico vendo aqui o Paulinho falar, eu fico pensando...
santa ingenuidade, quando não é autoritarismo de quem está por trás disso, né? Olha o tempo que fica discutindo esse PL. Nós tivemos o Bolsonaro se elegendo porque soube manusear as redes sociais. Agora tivemos o Lula se elegendo porque ele soube manusear as redes sociais muito melhor. Coisas, informações que estão aparecendo agora. Essa é a realidade. Já no ano seguinte, o Milei se elegeu porque soube manusear a inteligência artificial. E todo mundo achando que vai ficar discutindo uma leizinha que vai controlar aquela tecnologia que nem apareceu. Isso vai muito mais rápido que a lei. O que precisa, sim, é acabar com o anonimato. O anonimato é o grande crime. Isso eu insisto sempre. As pessoas não podem participar de uma rede social, de um jornal, de um teatro, de qualquer lugar que seja, sem ter o seu nome claro. A palavra dela tem que ter um nome por trás. E se a rede social aceitar o anonimato, a rede social fica 100% responsável pelo que foi dito. De resto, mais nada. O que foi, Pepe? Não é questão de saber manusear a rede social. É saber que a rede social manuseia você e você não está sabendo que está sendo manuseado. Esse é o grande problema. A rede social, por exemplo, da forma que está, se qualquer tipo de regulamentação... As grandes emissoras de televisão, regulação, ela consegue, de forma unilateral e arbitrária, calar a sua voz e dar mais voz para mim. Ah, e uma grande emissora de televisão não, né? O que eu quero e o que eu defendo como regulamentação das redes sociais é que você tenha a mesma voz do que eu. Você possa falar para a mesma amplitude de pessoas do que eu. Que não seja uma decisão autoritária e arbitrária da rede social calar quem quer que seja. Vamos ter a mesma voz. Porque a forma que está posta atualmente, já existe regulação das mídias sociais, sabia disso? E sabe quem faz? Os grandes conglomerados tecnológicos. O Twitter, o Instagram, já regulam. Hoje ela é privada, né? Se você, por exemplo, escrever alguma coisa na tua rede social, eles podem colocar uma taxa. Essa informação é falsa. E o jornal não. Unilateral. A emissora não. A emissora de televisão não pode propagação, falar. Eu não vou nem colocar isso aqui. A TV não é mídia social. É outra coisa. A mídia social é uma plataforma tecnológica. As mídias, sabe o que é mídia social? Mídia social, na verdade, é uma arena pública que era antigamente a rua. É a rua em que as ideias são debatidas. A arena, o palco do teatro. Arena, perfeito. E que as ideias são debatidas por todos. O debate público e político é feito nas mídias sociais. Não é feito na TV. Não é feito por correio. Não é feito no jornal. É feito nas mídias sociais. Agora, por ser feito nas mídias sociais e as pessoas terem informação... Fala, mas você não traz a proposta. Você disse que você quer que eu tenha a mesma voz que você. Transparência do algoritmo. Primeiro ponto. Primeira proposta. Nós somos 7 aqui, nós não temos a mesma voz. Primeira proposta. Transparência do algoritmo. Eu quero saber por que você escreve tem mais amplitude do que eu escrevo. Meu apoio, isso daí. Primeiro, você apoia, né? Quem diria? Apoio também. Quem diria, Ok. Oi, então vamos fazer o seguinte. Todo mundo que escrever no jornal tem que aparecer na primeira página. Mas não é jornal, Diogo. É diferente a questão. É jornal. O jornal não é arena... Como no jornal? Não dá pra comparar um jornal com a rede social. Eu tô falando de praça pública. Nós somos 7. Eu tô falando de praça pública. Tô falando de jornal. Tô falando de praça pública. Não é praça pública. Não é praça pública. É um negócio maior. Posso falar uma coisa? Pública porque é privada. Não é. Aí você tá errado. A premissa tá errada sua. Ô, Pepe, você sabe que quando você fala que rede social é praça pública, eu tenho um pouco de divergência, porque uma praça pública não tem dono. A rede social tem dono. Exato, a rede social, ela não é praça pública. Então, mas por isso, a rede social, ela não pode ser interpretada livre debate, e nem comparada com absolutamente nada do que a gente tem. Nem com uma praça pública, nem com uma televisão, nem com um jornal, nem com nada, nem com rádio. É porque a televisão é uma concessão pública. A rede social é um negócio diferente, que a gente ainda não regulamentou e que a gente não sabe tratar. O mundo não sabe tratar disso. Ninguém sabe como é que vai se portar em relação a isso. Agora, não sabe tratar, a gente está notando que tem diversos impactos negativos na sociedade de maneira muito direta, em termos de violência, de ansiedade na política, que são, no final das contas, interesses econômicos das plataformas, e que a gente não só não entende, mas que a gente já sabe o quanto faz mal pra gente. Mas eu quero entender o seguinte, quais são os pontos... O Pepe, uma coisa que ele falou. Ele disse que ele quer que eu tenha o mesmo... intensidade de voz que ele. Isso é um problema, hein? É um problema enorme. Nós somos 7 aqui. Não tem a menor chance disso acontecer. A menor chance. Como que a gente vai fazer algum regramento onde 8 bilhões de pessoas têm a mesma intensidade de voz? Não, você não entendeu. A gente já falou aqui. Alcance.
Pera um pouco, deixa eu falar um pouquinho. Não, você veja como a gente já não tem a mesma intensidade de voz aqui. O PP tem uma voz muito mais forte. Agora, a gente fala ao mesmo tempo. O que é principal, todo mundo que eu vejo dizer precisa fazer alguma coisa, precisa. E ninguém consegue apresentar. Você não está ouvindo. Ninguém consegue apresentar nenhuma proposta realmente. Você ignorou a proposta da transparência do algoritmo. Não, peraí. Você ignorou a proposta da transparência do algoritmo. Eu trouxe proposta na minha fala. Você não percebeu o que essa Mind que apareceu aí fez? Que ela deu um nó nos algoritmos das redes sociais? Pelo contrário, o algoritmo trabalhou para achar que uma lei vai resolver uma tecnologia que nós nem conhecemos. O algoritmo trabalhou em prol da publicação do Choquei. Olha que absurdo. Ele trabalhou em favor da publicação. E não falta proposta aqui. Trabalhou. Souberam manusear a rede. Trabalhou. Já está trabalhando para... Olha só, as plataformas conseguem remover um conteúdo ligado, por exemplo, à questão de crianças, de imagens de crianças, principalmente no que se refere à nudez infantil. Isso as plataformas atuam de maneira super rápida para tirar, porque é um crime. E correto. Né? Agora, racismo também é crime. Tem falas racistas que eles não tiram do ar. Por quê? Esse é o ponto. É óbvio que esse é o ponto. E é esse tipo de transparência que a gente está pedindo para a plataforma. Você falou no começo, não é por falta de lei, é por falta de... Você disse... Mas não tem lei para regular a plataforma porque elas são baseadas... Precisa, é óbvio que precisa. Eu te explico. Você disse no começo, estão cometendo muitos crimes nas redes sociais e ninguém está fazendo nada. Concordo com você, já estão cometendo crimes. No caso do Choquei, tem, na minha percepção, olhando de longe, uma infinidade de crimes e ninguém está fazendo nada. Basta ter o Código Penal, ele já mostra os crimes cometidos. E daí que é de 1940, a televisão veio depois. Não dá conta da questão digital. Mas o Código não manda demora 3 anos. VPN, demora porque o Estado é lento. Eu quero a regulamentação do VPN. O que o Código Penal fala sobre o VPN? Os caras estão burlando o VPN. Não precisa falar de VPN. É óbvio que precisa falar de VPN. Tem que falar. Se você está falando que... Não, peraí. Um segundinho. As pessoas cometeram crime e não foram punidas. Esse é o problema. Você está falando que não pode... Você está falando que é contra... a questão das pessoas não poderem se identificar, correto? Não foi esse seu ponto? Não, ao contrário. A identificação tem que se fundamental, claro. Não, a gente está concordando nisso. Então, as pessoas têm que se identificar. E isso não está hoje coberto pela legislação brasileira. Vou chegar em algum lugar, né? E aí? O que a legislação brasileira diz? Espera aí, me dá um segundo. Eu já falei pra você lá. Concluí o raciocínio. O que a legislação brasileira vai dizer sobre o VPN? Para quem não sabe o que é VPN, VPN é um recurso tecnológico que permite que o seu endereço eletrônico não seja identificado. Ou seja, se você comete um crime virtual usando um VPN, vai se ter muita dificuldade, se torna quase impossível chegar até você. O que o Código Penal fala sobre o VPN? Eu te explico, já falei desde o começo. O anonimato é vedado. É fundamental que as pessoas se identifiquem. Se alguma entidade, seja ela qual for, administradora de VPN, seja o que for, rede social, se ela aceitar uma pessoa entrar anonimamente e deixar falar, ela responde pelo que a pessoa falou. Não, você não entendeu. A lei brasileira é incompetente. É o negócio. Ninguém está entrando no VPN. O VPN é um extraterrestre? Exato. Não tem ninguém atrás. Não, é como se fosse um extraterrestre digital. Você assina um contrato, Paulo, com uma empresa que te fornece o VPN. Claro que não, Diogo. Você não tem noção do que é o VPN, Diogo. Eu já fiz isso, Paulo. Já, várias vezes. Claro. Temos uma confissão aqui, hein? Eu confessão. Então você já baixou o VPN? E no que eu queria... Mensagens anônimas, é isso? Me convenci que não funciona. Disseram que para comprar passagem, se você fizesse isso, você teria condições melhores. E vi que é a maior conversa. Não tem como. Sempre tem alguém atrás. É mais difícil para nós. Mas se isso fica num servidor internacional, é irrastreável. Deixa tudo Cara, mas esse ponto aí é importante, mas não é o principal. Não, é sim. É sim, porque o VPN, tá sendo usado para várias coisas aqui que a gente não pode nem falar. Perigoso, PP, eu sei que você usa, mas não vamos entrar nesse detalhe. Vocês estão me dizendo que a rede social, por exemplo, divulga coisas de anônimos e acha que lá atrás tem um CPF. Como assim? Como? O VPN... Se a rede social não consegue identificar quem está falando, ela não pode repetir. A não ser que ela assuma para si a responsabilidade da fala. Mas não é assim que funciona, Diogo. Assim que diz a lei.
Assim a lei que não diz dá a Constituição. conta dos É avanços vedado o anonimato. Está na Constituição. Se a Constituição tiver que ser... É vedado o anonimato, mas tá cheio de gente com um perfil de Naruto no Twitter, ô Diogo. Não tem como, pô. Sabe o que tem que fazer? Tirar do ar as redes sociais. Porque a quantidade... Não. Se fosse o caso, se fosse... A realidade... Eu disse se for, eu disse não. se fosse o caso, que fosse. Você abrir o Twitter, tem que acabar com o Twitter, então. Tem que acabar com o Instagram. Tem que acabar com o Twitter, tem que... Tem que fazer o quê? Tem que se o Twitter... Por que você não pensa em melhorar? Acabou, é mesmo. Já acabou. O Twitter está publicando coisas anônimas, ele tem que responder. É isso que sair do ar, Diogo. Meus 20 centavos. Porque só tem anônimo ali. Bom, então, se ele sair do ar, paciência, ele que saia, mas ele tem que responder criminalmente, principalmente. Se depois ele sair do ar, é outra coisa. O que não pode é censurar previamente. Eu acho que tem alguns pontos que talvez a gente consiga entrar em consenso. Não quero consenso. Não quer consenso, quer briga, então deixa. Eu acho o seguinte, qualquer regulamentação de rede social, ela não pode nunca descambar em censura. Acho que esse é um dos pontos principais. Número 2, que o PP falou sobre transparência do algoritmo. Não vejo nenhum problema aqui para todos defenderem. E qual que era a terceira? Transparência do algoritmo. Que a gente tenha nas redes sociais uma maximização da liberdade de expressão e não a censura. Agora... E a identificação, que já é um preceito constitucional. A identificação é fundamental. E por isso que eu digo, já estão cometendo muitos crimes e não está se fazendo nada. Então, ingenuidade ou... Calma, Diogo, você está muito nervoso. Autoritarismo é achar que vai fazer uma... Você está falando mais que o PP, Diogo. Diogo, você não tem noção. Por que você não defende a transparência do algoritmo? São 6 contra 1, né? Por que você é contra? Você não defende a transparência do algoritmo? Por que você é contra? Por que você não defende? Eu acho que não funciona, eu não vejo nenhum problema, mas quando for regulado por lei não funciona, porque já não é mais algoritmo hoje em dia, já é inteligência artificial. Quando São duas coisas completamente diferentes. Não, o sistema... É botão, querido, é só apertar. O sistema que faz girar esse botão, não é mais algoritmo como a gente dizia antigamente. Não é mais aquela coisa... O algoritmo é o que faz espalhar as notícias. Algoritmo, você publica uma coisa... É o nome que a gente dá, só que a tecnologia muda. Ela muda muito mais rápido que a lei. Diogo, enquanto você está defendendo isso... Eu entendi qual que é o ponto. Tem gente combinando... Peraí, gente, olha só. Mudou e como ela espalha. A gente tem que entender também... Peraí, não quero mais ouvir. Agora vamos censurar a tecnologia primeiro... Não, peraí. Chega... Não, PP e Diogo, eu não quero mais ouvir vocês. Por favor, Paulinho. A gente tá vendo aqui, você tá falando de assim, o Twitter... O Instagram, o Facebook, isso aqui é a ponta do iceberg. Se a gente começar a falar aqui de Discord, de fóruns de Deep Web e de lugares muito mais obscuros da internet, o problema é muito pior. Eu tô falando de lugares onde as pessoas defendem... Peraí. Eu tô falando de lugares onde as pessoas defendem discurso nazista. Eu tô falando de lugares onde adolescentes conseguem comprar uma arma para fazer ataque na escola. Isso é crime! Mas a lei não dá conta de regular isso. A gente não consegue tirar do ar. Se você acompanhar o trabalho... não dá conta de dizer que menor não pode comprar arma. Meu Deus do céu, que mundo que você tá? No mesmo que você, mas aparentemente não é o mesmo. A lei porque você não está entendendo o tamanho do problema da besteira que você está falando. A lei não é seguida. E ainda falam que o PP que vive em Nárnia, hein? O menor pode comprar arma até no bar, se ele quiser. Você sabe muito bem. Não, gente. Agora, você acha que vai escrever uma lei que menores não vão mais comprar armas pela internet? Eu estou dizendo que se você botar um policial em frente a um bar, ele consegue impedir a venda. Hoje, a regulação brasileira e a regulamentação brasileira não dá conta de... Tenta tirar um conteúdo do Discord. Vai lá. Tenta. Que entra na justiça, pô. Paulinho? É o que não concorda. Discord é um fórum da internet onde se encontram muitas pessoas para praticar crimes, para falar coisas que são proibidas, e que se localizam em fóruns e em servidores fora do país no qual a nossa legislação não atua, e a gente não atua para bloquear esse tipo de conteúdo. Recomendo demais o estudo de quem está estudando radicalização, por exemplo, de ataques em escolas, porque esse problema das mídias sociais está diretamente relacionado a essa radicalização que está levando gente a matar criança dentro de escola, pô. Discord é um encontro de quadrilhas, é isso que você está dizendo? Não. Discord é um fórum. Um fórum online. Onde se encontram quadrilhas. Também, ok. Vamos por esse ponto. Bem. Isso não acontece na vida real. Deixa eu só pedir, por favor, a lei resolveu, só porque tem a lei. Acontece. Só porque escreveram uma lei. Paulo e Diogo.